Bem? Perfeitamente. Perfeito. Eu vou compartilhar aqui minha tela, então, com vocês, tá? Vocês estão vendo a tela toda ou... Sim, tá aparecendo normalmente. Apresentação. Sim, tô vendo. Legal. Vamos lá. Bom, gente, hoje o tema da aula é marketing de conteúdo, tá? Quando a gente fala de marketing de conteúdo, eu estou falando de uma forma ou de uma estratégia que eu posso atacar qualquer área da internet, tá? Então, quando eu falo de marketing de conteúdo, eu estou falando para o site, se você tiver um. Eu estou falando para o anúncio do Google Ads, se você estiver aplicando. Estou falando para o LinkedIn, para o Instagram. Porque o marketing de conteúdo hoje é uma estratégia que eu digo que ela vai ser a estratégia do futuro daqui para frente, né? Porque com a pandemia veio o online. O online acelerou um processo de digitalização dos escritórios, das carreiras jurídicas, dos advogados como um todo. Então, a gente teve que aprender em 1 ano e meio a fazer conteúdo. Alguns estão aprendendo, outros escolheram não aprender e está tudo bem, né? Então, por onde a gente vai começar, né? Então, o conteúdo, ele é a moeda da atualidade. Hoje eu não posso falar mais em só o offline vai funcionar, só a indicação vai funcionar, porque a indicação, o boca a boca, ele é uma forma. Quando o cliente chega por você através da indicação, ele já chega com mais propensão ao fechamento do contrato do que outros que chegam para te conhecer. Então, um bom conteúdo, uma boa estratégia de conteúdo, ela vai te levar a essa experiência do cliente, né? A Gisele falou muito na última aula sobre a experiência do cliente. E a experiência do cliente começa na forma com que você está nas redes sociais, né? Então, quando a gente fala em jornada de conteúdo ou jornada do cliente, vocês já ouviram falar nesse termo? É familiar para vocês? Para mim é assim. Pessoal, se quiser responder ou no chat, ou... Sim, já ouvi, doutora. Eu já ouvi também. Legal. Então, quando a gente fala de jornada do cliente, eu estou falando desde o momento em que o cliente entra em contato comigo até o momento do fechamento do contrato. Essa experiência, ela pode ser positiva ou negativa. Então, a gente, quando pensa na experiência do cliente, a gente sempre tende a pensar para o lado positivo. Mas, quando a gente só olha para o lado positivo, a gente tende a não corrigir as falhas do nosso fluxo de atendimento. Então, é importante você pensar também qual é a experiência que o meu cliente está deixando de ter com o meu negócio, com o meu escritório. Porque, às vezes, eu só tenho uma fonte de contato, às vezes eu não tenho um site, às vezes eu só tenho Instagram, que tem muito disso, né? A gente sabe que a vida do advogado autônomo, ela é muito peculiar. A gente faz tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que peticionar, fazer marketing, fazer campanha, alimentar a rede social, e não é fácil, eu sei que não é. Eu também possuo as mesmas dificuldades que vocês, mas quando a gente pensa num conteúdo estratégico, aí eu estou falando em diversificar o meu conteúdo em vários canais. Então, quando a gente fala de canal de conteúdo, eu estou falando de rede social, seja ela qual for. Eu estou falando em formatos, estou falando de vídeo, ou estou falando dos GIFs, né, que a gente vê no Instagram, o feed. Eu estou falando de texto escrito, eu estou falando de palestra que eu dou na internet, eu estou falando de live que eu faço,
Eu estou falando de diversas estratégias diferentes de comunicação com o meu público. Muitas vezes o meu público gosta de me ver, ele gosta de conversar comigo. Muitas vezes o meu público gosta de ler o que eu faço, o que eu escrevo. Muitas vezes o meu público gosta da interação. Então, não tem uma regra, né? Seria a gente, nós seres humanos, né? A gente gosta de um caminho mais fácil, mas de um atalho, de um gatilho. E a gente vai ver isso hoje bastante na aula, na parte de gatilhos mentais. Mas quando eu falo de conteúdo, eu tenho que pensar em tudo isso para então pensar na próxima fase, que é onde eu vou utilizar o meu conteúdo. Você precisa estar em todas as redes sociais, ter um site, ter um Instagram, ter um LinkedIn, ter o YouTube? Não, você não precisa estar em todos os lugares. Mas os lugares em que você se propor a estar, você precisa estar sempre atualizando o material que você produz nessas redes. E para isso, eu quero te dizer que você pode. Tá vendo essa figura? Eu gosto muito desse slide, porque a gente está aqui vendo diversas casas, prédios, prédios comerciais, prédios residenciais, a gente está vendo vários estilos diferentes. E aí eu vou fechar minha câmera aqui, eu quero fazer um exercício com vocês. O que vocês enxergam nessa figura aqui? Quais são as possibilidades de negócio que vocês enxergam? É muito amplo, né, prof? Tem muitas possibilidades aí, né? Oportunidade em vários ramos também, né? A gente vê Comercial. aqui, isso, perfeito. A gente vê aqui casas, a gente vê pessoa física, a gente vê negócios, pessoa jurídica. Aqui eu vejo, junto com vocês, vejo aqui um prédio residencial, eu vejo N possibilidades e N ramos diferentes. E é isso que o conteúdo te dá. O marketing de conteúdo te dá essa vasta possibilidade. Cláudio, o que você vê nessa figura? Então, observando direto, o que vem na minha mente, primeiramente, é direito imobiliário mesmo. A quantidade de oportunidade com o direito imobiliário pode ser bastante grande. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se empresarial também entraria, porque, no fundo, parece indo um pouco até o Senesp. Perfeito. O que mais que a gente enxerga aqui? Diversidade, né? Eu digo que aqui a gente tem uma palavra que eu gosto muito, que é a oportunidade. A gente tem oportunidade aqui para todos os ramos possíveis dentro do direito. E a partir disso, é como você, advogado, como você vai impactar essas pessoas. Como você vai quebrar essa distância entre você e essa pessoa que está aí do outro lado. Como que você vai chegar até essa pessoa para você se fazer conhecido para ela? O marketing de conteúdo vai quebrar essa barreira. O marketing de conteúdo vai fazer com que você, advogado que está neste momento anônimo àquela pessoa, ele vai fazer com que você se torne conhecido, relevante para aquele público-alvo, para aquelas pessoas. Em algum momento aqui nessa figura que você enxerga aqui, tem um cliente seu lá te esperando. Então, por onde você começa? Né? Eu sei que essa é a pergunta de R$1 milhão. Por onde eu vou começar? Primeiro, o que eu falo sempre, não se compare. Não se compare com o teu colega, não compare o seu palco com o palco de outra pessoa, o seu bastidor com o bastidor de outra pessoa. Não compare a sua realidade de negócio com a realidade de negócio do outro. Isso tudo depende do tempo que você está no mercado, depende
do tipo de advocacia que você escolheu seguir e da forma com que você vem abordando os seus clientes até o momento. Então, o que eu falo, né? A gente tem escolhas. Então, quando a gente escolhe lá na faculdade terminar o direito, fazer a prova da ordem, eu digo que o direito, talvez, e eu, junto com outras profissões que requerem a licença para poder você trabalhar, é uma das, talvez, a decisão mais arriscada que você já tomou na vida. Já pensou nisso? Porque lá atrás, você escolheu fazer direito, sem saber lá na frente se você ia passar, mas que você ia se esforçar para isso. E aí você estuda 5 anos, você investe em livro, você investe em formação, você investe em roupa, né? A gente tem as características da profissão. E aí chega lá na frente, muitos não passam da prova. E aí ocorre o que? A frustração de 5 anos perdidos, digamos assim, né? E você já passou dessa fase, você, advogado, já passou dessa peneira. Então, você já está do lado de lá, você já faz parte da área vencedora, o lado vencedor da força, vamos dizer assim, né? E aí, com isso, imagine o seguinte, no marketing de conteúdo não a concorrência é a mesma, né? Então, você está ali com N pessoas, N advogados, todo mundo disputando a mesma vitrine que é a internet. A gente tem a estratégia do tráfego pago, a gente tem a estratégia do Google Ads, a gente tem diversas estratégias onde você investe dinheiro para poder aparecer. Mas, além desse investimento financeiro, você precisa ter uma estratégia de conteúdo, que é que é esse quadrante que eu gosto bastante dele. Então, o conteúdo, ele tem 4 funções. Seja em qualquer... Aqui eu não estou falando de Instagram, eu estou falando de conteúdo da internet. Você pode inspirar pessoas, você pode entreter, educar e convencer. Essas são as 4 funções do conteúdo. E aí, a partir disso, a gente vai imaginar o seguinte. Eu vou aumentar aqui a minha tela. Então, se eu tenho 4 funções do conteúdo, estrategicamente, eu vou utilizar essas funções do conteúdo de acordo com a minha estratégia de rede social, de site, de artigo, tá? Então, por exemplo, quando eu quero inspirar pessoas, o que eu posso fazer? Qual é a melhor rede ou qual é o melhor canal que eu posso trabalhar para inspirar pessoas? Será que um texto lido ele inspira comparado a um vídeo falado? O que vocês acham? Eu acho que depende do perfil ali da audiência, porque tem gente que gosta mais de ler, tem gente que gosta mais de assistir o vídeo. Eu penso que os dois podem inspirar. Concordo. Eu, pessoalmente, por exemplo, prefiro mais ler do que ver vídeo. Doutorista muda. Desculpa. Pensando nisso, então, né? Aí a gente fala da característica pessoal e que para nós, dependendo da característica pessoal, é muito melhor você escrever, porque você tem o hábito da leitura. Aí vamos pensar no nosso cliente, né? Doutor Cláudio, qual que é o perfil do cliente que você atende hoje? Previdenciário, imobiliário, qual que é o pessoa física, jurídica? Doutor Cláudio? Doutor Ivan? Oi, eu voltei agora. Está nos ouvindo? A gente está falando sobre as funções do conteúdo, tá? A gente já avançou um pouquinho na aula.
E a gente já está falando aqui das funções do conteúdo. Então, o conteúdo, independente de rede social, ou aqui eu falo de canais. Então, o conteúdo ele serve para inspirar, para entreter, para educar e convencer. E aí eu fiz uma pergunta aqui para o pessoal, que é o seguinte: quando eu quero inspirar alguém, na sua visão, você pode... Como que você acha que o impacto vai ser maior? Com um vídeo inspirativo ou um texto inspirativo? Qual que é a sua visão? Não tem certo e errado, tá, gente? É só pra gente construir um raciocínio. Ficou mudo. Travou. Então, gente, o que eu gosto de falar bastante é que, independente do texto ou do vídeo, vai depender principalmente de quem está nos assistindo, do hábito da pessoa que está, do hábito da sua audiência e da rede social que você está. Então, vamos pensar o seguinte: se eu estou no Instagram, é uma rede social visual. É uma rede social que ela foi gerada inicialmente para vídeos e fotos. Então, será que o texto no Instagram ele tende a ter uma boa conversão? Ou será que o vídeo ou a foto pode gerar um impacto maior? Né? Minha opinião é que o número vai te dizer. Né? Então, a parte boa da rede social, tem uma parte no Instagram chamada Insights. Eu não sei se vocês já percorreram melhor esse painel. Mas aqui você tem os seus números por determinados períodos. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Ó, visão geral do Instagram. Aqui tem quantas pessoas você alcança, o percentual de crescimento, o seu público. Aí aqui você tem a performance dos seus vídeos, dos seus stories, das suas publicações. Então, quando eu quero inspirar, é aquele tipo de conteúdo que você não necessariamente vai falar de direito, mas é o advogado mostrando para a sua vitrine, mostrando para a sua audiência o que ele pensa ou como ele agiria em determinada situação. E a partir dali você vai trazer uma mensagem positiva, uma mensagem inspiracional, como já foi falado. Em que objetivo ou quando que eu utilizo esse tipo de conteúdo? Quando eu já tenho uma audiência que eu me relaciono com ela. Então, vamos imaginar que você já está consolidado nas suas redes sociais. Quando você já está consolidado nas suas redes sociais, você vai passar ali a trazer questões interessantes para aquele público. E para isso, você vai utilizar a estratégia do conteúdo de inspiração, conteúdo inspirativo. Então, aqui você tem esses reviews, justamente quando você indica coisas para a sua audiência. Não necessariamente é algo aleatório, tá? A gente tem que pensar tudo com a estratégia certa. Então, vamos imaginar o seguinte, que o seu público maior seja... A gente está aqui com a maioria masculina, né? E o seu público maior, que quem te segue mais, são o público homem, né? Um público masculino, e que a sua área de atuação seja o direito médico, tá? Estou dando aqui uma área fora, talvez, da especialidade de vocês, para a gente conversar mesmo e pensar sobre isso. Então, quem me procura provavelmente passou por situações de erro médico e, por isso, precisa de um advogado para solucionar o problema, e a maior parte dessas pessoas são homens.
para eu me relacionar com essas pessoas, o que eu posso falar sobre isso? Qual é o assunto que eu posso inspirar homens de determinada faixa etária que estão ali na minha audiência? Eu posso escrever um texto falando sobre sei lá, um carro que lançou, sobre um problema que você teve no trânsito e como você resolveu, sobre uma crença limitante do seu nicho, e ali você mostrar para essas pessoas como que você superou essa crença limitante. Se o seu público são homens casados, homens acima de 40 anos, que já têm uma certa maturidade, quais são de repente, a roupa que você utilizou e que foi legal e que valeu a experiência, uma viagem que você foi, um restaurante interessante. Isso tudo é um conteúdo inspirativo. Vai trazer cliente? Não vai. Mas vai gerar o quê? Interesse em saber do seu conteúdo. Vai gerar curiosidade de entender como é que você está se relacionando no seu dia a dia. Percebe? É o futebol que você pratica às quartas-feiras, os benefícios que você está tendo por causa disso. Seu tempo com seus filhos, se é o caso, como é que a participação, né? A gente vê Marcos Mion, que está em alta aí, a relação dele com os filhos, o quanto isso já gerou de publicidade positiva para ele, né? Então, isso gera um marketing indireto para você, tá? Então, esse é o conteúdo de inspiração. Quando eu falo do conteúdo de entretenimento, vocês têm que pensar o seguinte: onde é que dá certo esse tipo de conteúdo? Basicamente no Instagram e em blog, se você tiver um blog que você conte as suas sei lá, suas questões das audiências que você já passou. Tem advogado que faz isso. As curiosidades, ou que ensina jovens advogados a prática trabalhista, prática tributária, práticas do direito no geral. Então, esse conteúdo de entretenimento, ele vai gerar para a sua audiência essa sensação de quero mais. Sabe aquela novela? É isso. É você trabalhar sempre com uma ideia de que haverá continuidade. Vamos pensar o seguinte, que você é um advogado da área médica e que você pegou um caso muito, muito desafiador, e aí você está mostrando para as pessoas quais são as suas fontes de pesquisa. Como que você pesquisa jurisprudência? Quais são as suas referências? Isso, se você ajuda jovens advogados, isso gera um baita de um conteúdo. Essa não é minha praia, meu negócio é pessoa física. Ok, mostre para a pessoa física o quanto você se dedica para resolver os problemas que chegam até você. Isso gera o quê? Vou falar lá mais para frente, mas gera um gatilho mental de confiança. Por quê? Porque, poxa, esse advogado mostra que ele pesquisa realmente antes de fazer de entrar com o meu processo. Eu tenho a sensação de acompanhar ele trabalhando no meu caso, percebe? Então, esse conteúdo de entretenimento, ele tem essa função de gerar conexão. E também o conteúdo de entretenimento, ele pode ser utilizado para você ganhar alcance, tá? Quem nunca viu aqueles memes jurídicos de direito de família, de direito criminal, de direito previdenciário? Quem nunca viu, não é? E quando normalmente você faz esse tipo de situação, você publica esse tipo de coisa, você atrai novos seguidores, você atrai pessoas novas para o seu perfil. Então, esse tipo de conteúdo, né, o conteúdo de entretenimento, ele vai gerar
atração, né? Como eu posso dizer? Esse alcance. Pessoas novas vão chegar até você por causa desse conteúdo, tá certo? Então, percebam que quando eu penso no conteúdo, eu estou pensando no conteúdo estratégico. Eu estou pensando num conteúdo que vai trazer para mim uma relevância, uma audiência e vai fazer com que o meu conteúdo chegue para mais pessoas, tá certo? Até aí tudo bem para vocês? Sim, tá bem claro. Sim, sim, tudo bem. Alguma dúvida até o momento? Nenhuma. Vocês conseguem perceber já se vocês estão utilizando a estratégia do conteúdo adequadamente na sua estratégia digital? Eu consigo. Perdão, pode falar, doutor. Não, pode falar. Eu consigo perceber que estou fazendo tudo errado, né? É 2. E é interessante porque, assim, quando a gente entende que existe uma estratégia por trás do conteúdo, você passa a olhar as redes sociais de forma diferente. Então, quando você entende que a sua rede social, que o seu Instagram, que o seu LinkedIn, que o seu site, que o seu posicionamento nas mídias digitais também faz parte do seu negócio, você passa a pensar de forma diferente. Você utiliza o quadrante de conteúdo e pensa assim: tá, eu quero publicar determinado post. Onde ele vai se encaixar dentro do quadrante? Qual é o resultado que esse post vai me dar? Ou que ele pode me dar? E aí você começa a pensar estrategicamente no seu post. Isso é bem interessante. Doutora, Pode falar. fazer primeiro um comentário e depois umas perguntas. Uhum. Eu acho muito bacana, ainda mais aí que a gente tem os advogados novos conosco aí, porque antes da internet, um advogado início de carreira, para fazer uma publicidade massiva, era muito caro, porque ele ia ter que fazer coisas, né? E hoje, através da internet, consegue fazer isso de forma muito mais acessível financeiramente falando. Esse é o comentário. Agora, a minha dúvida talvez até posso estar antecipando, aí vocês me falam aí, em relação assim, quando a gente fala em produção de conteúdo na internet, na minha cabeça já vem logo um bloqueio, chama SEO. Parece que o que eu vou escrever, se não passar por um SEO, não vai ter o efeito que a internet quer das plataformas do Google, enfim, né? E aí a gente fica, né, meio bloqueado. Como que eu vou escrever e depois não vai adiantar nada, né? Nessas coisas. Vocês estão antecipando, Tá. mas é Mas dúvida. vai ter. O SEO ele faz parte da estratégia de conteúdo aliado ao gatilho mental. Então, a primeira parte dessa aula é a gente entender a função dele, a função do conteúdo, porque aí depois eu vou passar sobre os gatilhos mentais, eu vou citar alguns aqui para vocês, alguns que são relevantes, inclusive, para a advocacia, e depois a gente vai falar da copy, e aí eu vou falar do SEO, e aí eu vou mostrar na prática como outros advogados fazem isso. Eu acho que isso é bacana, porque a gente faz um caminho interessante de aprendizagem. Porque a gente fica pensando, eu tenho que ser bom de redação para poder fazer conteúdo. É a primeira coisa, tem que saber SEO. E aí vai acabar procrastinando, né? Às vezes, por não ter aí a experiência. E a outra
Assim, a gente é bom produzir uma certa quantidade antecipada e deixar agendado, né? Do que ficar com aquela coisa de produzir toda semana. Tem como, né? Nessas tudo, deixar tudo antecipado, programado. Fazer, por exemplo, se eu quiser produzir 90 dias de conteúdo, deixar tudo agendado e ir advogar, eu posso, né? Por favor. Inclusive, é algo que a gente pede, né? Existe uma técnica que eu até acho que falei na primeira ou na segunda aula, chamada derivação de conteúdo. Então, por exemplo, quando eu faço um post, vou dar um exemplo previdenciário aqui, sobre aposentadoria por idade. Posso fazer um post sobre os 3 erros de quem quer se aposentar por idade. O primeiro erro deles pode ser não procurar um advogado. O segundo erro pode ser a pessoa ir direto ao INSS sem ter certeza do benefício que ela teria direito. E o terceiro erro seria, talvez, né, a pessoa se atualizar no Google e não procurar, de fato, um profissional adequado, especialista, né? Não procurar um advogado especialista. Então, eu posso escrever sobre esses 3 erros. Aí eu posso gravar um stories sobre esses 3 erros. Eu posso escrever no meu site, de uma forma simples, os 3 erros. Percebe? É o mesmo conteúdo, de formas diferentes, em plataformas diferentes. Eu tenho o blog do meu site, vai estar lá 3 erros do benefício de aposentadoria por idade. É um título que chama atenção. Né? Então, quando a gente fala de copy, a gente tem que pensar também no título. Qual é o título que eu vou dar para o meu post? Aí eu posso falar sobre isso e colocar no meu IGTV. Então, a derivação de conteúdo é uma forma estratégica para quê? Para você não precisar ficar só assunto novo, assunto novo, assunto novo. Você pode diversificar as formas de falar ou de escrever. E existe um dado muito interessante sobre a durabilidade desses dados, né? Então, um post no Instagram, por exemplo, os estudos dizem que o post lá dura 5 horas. Depois dessas 5 horas, esse post já é informação velha. Olha que coisa, que ponto que a gente chega. Então, hora ou outra, você pode também reviver conteúdos que você já postou no passado, de formas diferentes, com uma arte diferente. Mas é uma forma de você aproveitar esse assunto e colocar ele de novo em voga, né, para reciclar. E o que é interessante também, quando eu falo da matriz de conteúdo, eu tenho aqui 2 funções, que é a educar e a convencer. A parte do convencimento na advocacia, como a gente tem o código de ética que nos limita a falar assim, olha, me liga no meu escritório porque você vai ter o seu problema resolvido, eu não posso fazer isso, meu telefone é tal, eu não posso fazer isso. Mas eu posso convencer de uma forma indireta. Como? Através dos sinais, dos gatilhos mentais que a gente vai entrar daqui a pouco. Então, como é que eu vou convencer essa pessoa indiretamente de que eu sou muito bom no que eu faço? Quando ela vê na internet o meu site ou a página do Google Meu Negócio, e ela vê que o design está interessante, que está atrativo, que eventualmente eu estou acessível, porque ela vê lá o contato do WhatsApp, então vai perceber que, poxa, não é difícil falar com esse advogado, porque a gente tem essa questão de que advogado é inacessível, quando alguns clientes têm essa percepção, porque tiveram experiências ruins no passado. Então, quando a gente deixa essa acessibilidade ser uma diferenciação, obviamente com limites, né?
Não vou ser acessível depois das X horas da noite ou no final de semana. Não, não é assim. Mas, dependendo do tipo de cliente que você atende, vamos imaginar que você é advogado da Apple. Um advogado da Apple precisa ser acessível 7/24, né? Precisa ser acessível 7 dias por semana, 24 horas por dia. Por quê? Porque é uma conta gigante. Ah, uma padaria do meu bairro que me dá um honorário mensal e que é um cliente grande. Poxa, vou estar disponível para ele com uma disponibilidade maior do que para outro tipo de cliente que, de repente, só me paga na entrada do processo. Então, são estratégias que você utiliza no seu atendimento. E o conteúdo do Educar, né? Como é que eu vou postar esse conteúdo educativo no meu feed, no meu site? É quando ele compartilha sobre os, vamos falar assim, né? Uma ideia de post. Sobre os direitos dessa pessoa, mas não sobre a lei, gente. A lei seca, olha, você tirar lá o Ctrl+C, Ctrl+V da dignidade da pessoa humana e falar sobre isso porque é um direito constitucional, porque fere não sei o quê, com uma linguagem muito, muito difícil para quem lê, um texto muito grande. As pessoas não têm mais tempo para isso. Então, a gente precisa entender que o conteúdo educativo ele vai convencer indiretamente esse público de que eu sou especialista e que ela pode me procurar, que essa pessoa vai ficar tranquila quando me contratar. Até aí tudo bem? Ficou claro para vocês? Esses slides, ó, vocês vão ver que tem aqui também estratégias do que publicar, tá? Tem aqui infográficos, tem e-books, tem outras estratégias de como educar os seus clientes. Até aí tudo bem para vocês? Tudo bem. Dúvidas? Por enquanto, não. Então, vamos partir para a segunda parte da aula, que são os gatilhos mentais, tá? Então, o gatilho mental, a gente vamos pensar na nossa estrutura cerebral agora. Nosso cérebro, gente, ele foi criado para minimizar esforço. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Ou já ouviram alguma coisa sobre o Zuckerberg vai trabalhar com a mesma roupa todo dia, porque ele não quer ter que tomar uma decisão sobre qual roupa vestir. Já ouviram falar sobre isso ou não? Sim, já ouvi. Fantástico. Então, por quê? Porque isso é uma estratégia de economia de energia do cérebro. Nosso cérebro, quanto mais decisões nós tomamos, maior é o gasto de energia. E com isso, você vai ficando... Sabe aquele cansaço mental que dá na gente sempre, né? Porque a gente trabalha muito com a mente. Por quê? Porque o nosso cérebro toma decisões o tempo todo. O advogado, então, nem se fala. Por quê? Qual a tese a ser utilizada? Qual a melhor estratégia jurídica para aquele caso? Quando eu vou abordar por qual meio que eu vou abordar determinada tese? Como é que eu vou comunicar ao meu cliente que de repente a gente não teve êxito na ação? Então, o advogado ele lida com decisões o tempo todo. Por isso que ela é uma das profissões mais desafiadoras quando a gente fala de equilíbrio mental, né? A gente já ouviu quem não já ouviu falar, né, que das 10 profissões, acho que o advogado é em sexto, né, das profissões mais que deixam as pessoas mais cansadas, mais depressivas, enfim. A gente está sempre no meio desse negócio. Por quê? Porque o nosso cérebro foi criado para economizar esforço, para economizar energia. E o gatilho mental, ele serve para isso.
né? Então, o que é o gatilho mental? É o esforço inconsciente, tá? É quando você toma aquela decisão que você nem sabe por quê. Conta aí pra gente. Eu vou pegar o cabo de energia do computador, mas eu queria que vocês compartilhassem quais decisões no dia a dia de vocês que vocês tomam de forma inconsciente já. Abrir o celular e olhar o WhatsApp. Boa. Quem mais? Só o doutor que toma decisões inconscientes, gente? Não, eu tô filtrando quais exatamente eu tomo, né? Porque são várias. Vamos lá, fala uma aí, doutor. Facebook, eu acesso a ele, o próprio Instagram. Pega e entra lá, de repente, começa a falar, distribuir conversa e diálogo no WhatsApp. Essas são as 3 mais inconscientes que eu faço em momentos que eu não deveria fazer. Perfeito. E às vezes aquela decisão de compra, que às vezes você não está com vontade de fazer nada, aí você vê na rede social sei lá, comida e dá vontade de comer o que você viu. Quem passou por isso já? Doutor, eu consegui superar isso, viu? Controlei a impulsividade. Então tá bom, isso é ótimo. Vamos fazer uma live, hein, doutor Ivan? Olha, custou, mas respira fundo e não gasta, porque existe uma série de fatores atuais que levam, né, até essa, entre aspas, né, essa escassez, e falar, não digo escassez, não é errado, essa economia, porque é importante, né, mas, vixe, sair, quero esse terno, vou lá e compro. Daqui a pouco vem a fatura do cartão, e aí, como é que eu vou pagar? Deixa de doidice, homem, você é doido. Vai no mercado, nossa, vou comprar pão, saio com 200 itens, não para, não. Eu aprendi uma coisa, uma psicóloga que me ensinou, vai fazer compra, vai na feira, tome café, almoço ou jante, não vá de estômago vazio, porque você aumenta o seu desejo de compra, principalmente por coisas que são supérfluas, né, que você vai comer e vai acabar e não vai ter. Então, controla isso. E eu já fiz isso e deu certo para mim, tá? Eu, Ivan, aqui sendo egoísta, deu certo. E dá até hoje, né? Eu me controlo muito nesse sentido. É justamente isso. Eu vi um estudo, um pouco antes da gente começar a aula, que 226 decisões do nosso dia se relacionam à comida. Como é interessante. O quanto o nosso cérebro ele é preparado para evitar essa fadiga, né? Existe até uma ciência que estuda a fadiga das decisões. Por quê? Porque isso gera no nosso cérebro uma complexidade tamanha que muitas vezes, se você quer tomar determinada decisão em certas circunstâncias, não tome. Por quê? Porque provavelmente você está sendo levado pelo seu cérebro a economizar energia. Tamanho o estresse que ele gera internamente no gasto de energia. Então é algo muito, muito interessante. E onde é que o gatilho mental entra nisso? Quando a gente entende o gatilho mental, quando a gente entende como isso funciona na prática, você, advogado, começa a utilizar isso a seu favor. Fazendo como? Utilizando essa estratégia no nosso cliente. Seja com o seu cliente que já é seu cliente, seja com aquele cara que te procura para uma consulta, ou seja para aquele cliente que você já tem relacionamento há muito tempo. Então,
quem criou, né? Existe um livro muito interessante chamado Armas da Persuasão. Tem um novo agora, que é o Armas da Persuasão 2.0, que é a edição atualizada. E essa questão dos gatilhos mentais, o Robert Cialdini, que ele é o autor das Armas da Persuasão, ele foi estudar. Então, ele pegou comportamentos, né? Ele é PhD nessa área, e ele agrupou comportamentos, né? No livro dele ele fala sobre isso. Então, ele agrupou diversos comportamentos e analisou como que essas pessoas agiam em determinadas situações. E aí ele foi comparando. E aí ele foi cruzando dados. E é muito interessante, porque ele vai colocando o comportamento humano dentro de formatos. E quando você passa a entender esses formatos, você fala, poxa vida, que interessante essa forma de ver, porque aí você começa a entender o seu cliente. E aí você percebe também que talvez, se a sua dificuldade hoje é fechar contrato, muita gente te procura, mas pouca gente fecha os contratos, talvez você não esteja utilizando os gatilhos mentais corretamente. Ou, se você tem pouca adesão naquilo que você está fazendo, talvez você deveria experimentar melhor a utilização desses gatilhos para gerar o quê? Algo que é um gatilho mental, reciprocidade. Então, eu coloquei aqui alguns, eu vou falar com vocês sobre alguns outros, tá? Mas então, aqui. Prazer e dor. É um gatilho mental. Por quê? Quando a gente fala na dor do cliente, né? Não sei se vocês já estão familiarizados, mas quando eu penso na dor do meu cliente, ou seja, no problema que ele tem, eu não tenho que enfatizar na minha comunicação a dor dele, mas eu tenho que enfatizar na minha comunicação a transformação que eu gero. Então, por exemplo, se a transformação que você faz está na área previdenciária, onde você ajuda pessoas a terem o melhor benefício possível na aposentadoria X, é a transformação que você gera nessa pessoa. E aí você ativa junto com isso o gatilho mental da recompensa, que não está aqui. Mas como é que você trabalha isso? Na sua comunicação, na forma de falar, nas palavras bem colocadas. E não é o juridiquês que vai trazer isso. É a simplicidade na comunicação que vai gerar essa empatia, essa conexão entre você e o seu futuro cliente. Então, o gatilho do prazer e da dor é isso, é quando você enfatiza a transformação que você gera, tá? Esse é o primeiro. Quando eu falo... Vocês estão vendo a minha tela, né? Dos gatilhos? Estão anotando eles aí? Sim, doutora, estou anotando aqui, pelo menos tentando, né? Então, o segundo é a questão do amor e da conexão, né? Quando eu falo da pirâmide de Maslow, então eu estou falando das necessidades básicas das pessoas. As pessoas têm essa necessidade de amor, de segurança, né? E quando eu utilizo esse gatilho mental na minha comunicação, você gera nessa pessoa que te olha, que te acessa na internet, é um movimento inconsciente, tá, gente? Aqui a gente está falando, quando a gente fala do gatilho mental, eu estou falando de acessar de forma inconsciente o cérebro da pessoa, tá? Então,
a pessoa vai sentir o quê na minha advocacia? Poxa, essa pessoa ama o que ela faz. Ela entende do que ela faz. Quando ela está ali, ela fala com tanta propriedade desse benefício da aposentadoria por idade que eu não vou nem pensar em entrar, porque eu tenho medo de não ter o melhor benefício. Eu tenho medo do INSS não liberar para mim o que eu tenho direito. E é interessante, eu vi um post de um advogado previdenciarista, eu não sei se eu já falei no curso aqui, que ele falou assim: 3 coisas que o INSS não te conta. Aí ele citou 3 fatos que o INSS não conta normalmente para as pessoas. Isso gera o que no outro? Poxa, não acredito que o INSS não vai me dar o meu PPP, né? Que eu não tenho, que talvez ele não reconheça o meu PPP. A impressão que dá é que se o cliente tem todas as informações na mão, ele chega lá e tem o benefício liberado. Normalmente, sim. Mas se ele pode procurar advogado, por que ele vai entrar direto, né? Então, doutor, corta essa parte do YouTube, tá? Isso aqui é estratégia. Aí, a gente não pode deixar vazar para o consumidor final, para quem contrata. Pode deixar. Dá ruim. Depois a gente faz a edição. Então, essa identificação, quer dizer, você gera na pessoa a sensação de, poxa, estão me enganando. Se estão me enganando, eu vou procurar realmente advogado, porque eu não quero ser enganado, tá? Que aí entra no terceiro gatilho, que é a confiança. Quer dizer, poxa, se um advogado que eu nunca vi na vida está me dizendo aqui que a previdência social não é tudo isso, que talvez não seja confiável, peraí, eu vou ficar com a pulga atrás da orelha, então deixa eu ver quem é esse advogado aqui. Deixa eu procurar aqui. E todo mundo tem um celular na mão, né? A gente tem essa facilidade da informação. Então, esse gatilho da confiança, você pode estimular de diversas formas, né? Então, com o tal dos mitos e verdades, o que é mito e o que é verdade sobre o benefício da aposentadoria especial, o que no direito de família, né? A questão da guarda compartilhada, mitos e verdades sobre a guarda compartilhada. Então, percebe que eu não estou usando juridiquês aqui? Eu não estou usando a linguagem rebuscada, eu não estou utilizando o todavia, no entanto, eu estou usando linguagem simples. Por quê? Porque quem vai me acessar é a pessoa física que normalmente não tem esse esclarecimento, né? Agora, se o meu público-alvo é um público mais qualificado no sentido de é uma banca empresarial, que eu estou trabalhando com pequenos empresários ou com empresários de grande porte, aí a minha comunicação tem que ser um pouco mais elaborada, porque talvez a simplicidade no falar pode não soar bem para quem está do outro lado, tá certo? Então, utilizar gatilhos mentais para que você perceba o outro também, tá bom? A questão da significância, né? Então, o que é significância? É pensando no outro, tá? Então, todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer ser percebido, todo mundo quer ser... Por mais tímido que a pessoa seja, a pessoa quer ser percebida. Ela quer ser única, ela quer ser tratada como única, né, na internet. Ela quer... Você tem lá zilhões de seguidores, mas quando uma pessoa fala com você, esse ele quer se sentir parte.
Então, você perceber esse nível de personalização da sua comunicação de 1 a 1 é muito importante, porque vai ativar na pessoa, poxa, eu sou importante. Poxa, esse advogado com 5.000 seguidores parou para mandar um áudio para mim e disse que está feliz com a minha mensagem. Poxa, que legal. Olha a sensação que você vai gerando na pessoa de satisfação, de poxa, que legal que ele está falando comigo. Então, é um outro gatilho mental interessante a ser utilizado, tá? O gatilho da escassez, né, como o próprio doutor Ivan já tinha falado aqui, é aquela sensação que só tem aquilo, que só tem você. E se não for você, a pessoa não vai ter o problema dela resolvido. E como que eu faço isso? Ativando a comunicação adequada, ativando a dúvida. Olha, talvez você pode até contratar outro advogado, mas olha, eu tenho aqui 20 anos de experiência. Ah, mas eu sou jovem advogado. Se você é jovem advogado, então você tem que mostrar para ele que você sabe o que você está fazendo, que na internet você está ali fazendo a diferença na vida das pessoas, que nas suas redes sociais você tem a sua reputação diferenciada. Pensem o seguinte, o marketing, ele tem a função, uma delas, né, é de parecer grande. E às vezes não é. Se você vai em alguns escritórios de advocacia, dessas bancas gigantes, você vê que às vezes eles estão localizados em prédios de dois andares só. Ou essas boutiques, né, escritórios mais chiques de advocacia, com uma equipe de 5, 7 pessoas. Mas o marketing deles é tão bem feito que parece que é um palácio, parece que eles têm os melhores dos melhores, parece que eles parece muita coisa, mas nem sempre o que parece é. Mas o que é? O que é isso? É um trabalho de marketing muito bem feito. Porque vamos pensar o seguinte: na era do home office hoje, a maioria das pessoas advoga de casa. Né? Eu, por exemplo, aqui estou no escritório de casa. Então, vocês veem, tem foto pessoal aqui, tem arquivo aqui, tem livro aqui desse lado. Então, eu advogo de casa. Mas o marketing, eu não preciso dizer que eu advogo de casa. Mas eu tenho que dizer que eu sou muito boa no que eu faço. E mostrar, através do meu conteúdo, através das minhas aulas, através do que a gente está trocando aqui, que, poxa, realmente ela entende do que ela está falando. Ela já está há 17 anos no mercado, ela já tem X tempo de advocacia. Eu, como advogada, tenho 8 anos de atuação. Vou falar, doutor Stephenson tem muito mais, pelo tempo que ele tem de mercado, né? A base jurídica dele, com certeza, é muito maior que a minha. Porém, eu escolhi me especializar em marketing jurídico. E aí fui trabalhando a minha carreira para isso. Então, seja especialista e invoque o gatilho da escassez, quer dizer, olha, você pode até procurar outro advogado, mas eu duvido que outra pessoa seja tão transparente com você como eu estou sendo agora. A sua situação é essa, a gente vai por esse caminho, ou não fala por qual caminho que você vai até ter o contrato assinado, mas passe credibilidade, passe que você é o melhor para fazer isso, tá? E junto com isso, você pode invocar o gatilho da urgência, que é aquele negócio, olha, se você não entrar com esse processo até amanhã, você vai ter problema. A pessoa, putz, que problema que eu vou ter? Deixa até a pessoa com medo. Mas é isso. É você utilizar o gatilho mental, o trabalho neurocientífico
a seu favor, tá? E a gente tem outros gatilhos, né? Tem a questão da exclusividade, tem a questão da curiosidade, quer dizer, quando a pessoa clica num texto assim, o que o INSS não te contou e eu vou te contar, você vai procurar saber o que é. Só que aí, para a pessoa saber mais, ela vai ter que te procurar para maiores informações. Um outro gatilho mental importante que eu não citei aqui é a questão da prova social. O que é a prova social? É quando outras pessoas falam sobre você e não é você. E esse é um gatilho interessante, porque isso vai, para quem é novo no mercado e já tem certo conhecimento, isso gera para você uma credencial. Poxa, se o Stephenson está falando do Dr. Cláudio, do Dr. Ivan, poxa, eu vou saber quem são esses advogados. Poxa, se a UASA está promovendo um curso de marketing dado pela Thalita Dantas, quem é a Thalita Dantas? Né? Então, o Dr. Stephenson foi lá, fez live comigo, foi saber o que eu sei, foi ter uma experiência antes de indicar para vocês. Por quê? Porque ele está endossando um profissional aqui. Então, essa questão da prova social, ela é muito, muito interessante para vocês. E aí eu queria saber, vocês utilizam prova social na estratégia de vocês? Não. Muito mal. Sendo honesto, não. Legal. Eu vou mostrar para vocês. Eu peguei aqui um exemplo de como um escritório de advocacia pode trabalhar a questão da prova social, tá bom? Eu vou compartilhar o arquivo aqui com vocês. Existem alguns meios, tá? Eu vou parar de compartilhar essa tela e vou compartilhar outra com vocês. Ó, eu entrei num site de um grande escritório aqui. Estão vendo a minha tela? Agora sim. Agora sim, doutor. Aqui é o site do Demarest, certo? É isso que vocês estão vendo, né? Então, vamos lá. Demarest é uma big banca. E aqui eles têm diversas áreas de atuação. Como é que eles colocam aqui a prova social no site, tá? Então, é o que eu digo, nem sempre a prova social ela precisa estar na internet, na rede social. Ela pode estar no seu site. Como? Olha aqui, ela coloca o escritório, quanto tempo de atuação. E aí eles vão colocando aqui as áreas de atuação que eles estão. Estão vendo aqui? Sim. E aí eles colocam aqui diversas áreas, tá vendo? Trabalhista, tributário, societário. Aí se você clica lá na trabalhista, tem um texto simples aqui, ó. E os advogados que fazem parte, tá?
Aí você vai falar assim para mim, poxa, mas é o Demarest, todo mundo conhece o Demarest, tarará. Ok. Mas você percebe que se se o seu site for estrategicamente desenhado, você não precisa de maiores informações. Olha, ele colocou aqui só as áreas. Aí você pode colocar assim, ó. Eu vou abrir outro site em que eles, inclusive, colocam as empresas pelas que eles trabalham. Mas aqui, ó. Bancário e financeiro. Ó. Então, se eu estou lá procurando um advogado nessa que precisa disso, aqui no meu site está escrito. Aí eu vou entrar em outro aqui. Rosine Freire. É full service também, tá? Mas olha aqui, ó. Aqui eles têm artigos. Olha a estratégia de conteúdo aqui. Estão vendo o site, né? Olha a estratégia de conteúdo aqui, ó. Ó a prova social. Os rankings que eles fazem parte, tá vendo? Muito disso é pago, tá, gente? Não fiquem, assim, assustados com isso, não, porque muito disso é pago. O ranking Chambers Latinoamérica, Legal 500. Aqui, ó, eles fizeram uma cartilha de LGBTQIA+, LGBT, enfim. Lembra que eu falei lá atrás do e-book, que é uma estratégia de educar os nossos clientes? Olha essa estratégia sendo utilizada aqui, ó. Aí, vamos pensar o seguinte, áreas de atuação. Aqui eles colocam, olha que interessante, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria que vocês abrissem os microfones, se pudessem, só para a gente conversar sobre isso. Olha só, eles colocaram aqui as áreas, tá certo? Áreas de atuação que eles têm. Mas se não fosse suficiente, olha o que eles colocaram aqui, ó. Grupos de empresas. Se você quer transformar sua advocacia em uma banca empresarial, você pode colocar aqui, ó, padarias, atendimento a microempreendedor individual, farmácias, mini mercados. Você não precisa ser grandão. Você só precisa informar para as pessoas o que você faz. Aí, quando eu clico aqui, ó, em agronegócio, eles vão ter um textinho básico sobre o que se faz, né? O nosso grupo de agronegócio reúne profissionais experientes e capacitados que se relacionam com a indústria de... Aqui eles dizem o mercado que eles atendem, ó. A indústria de insumos, produtores rurais, montadores de equipamentos agrícolas, banco. Então, aqui eles estão informando para as pessoas quais são os tipos de empresas que eles atuam. Percebem essa estratégia? Essa é uma boa dica, hein? E aqui, ó, em momento algum, eles deram... É o poder do marketing, gente. É o poder do marketing. Aqui eles informaram as empresas dentro do agronegócio que eles atendem. Aí, se você quer, sei lá, hotéis e resorts, olha só. Aí eles, ó, colocam aqui, ó. Dos principais objetivos do grupo de hotéis é criar e implementar estruturas de negócio compatíveis com a legislação,
Aí aqui dá a entender o quê? Compliance. E, ao mesmo tempo, previsíveis e confiáveis alocação dos riscos jurídicos, direito trabalhista. Então, vocês conseguem perceber que, através de um texto, olha como é poderoso a questão do gatilho mental e do copywriting aqui. Então, esse é um outro exemplo. Agora eu vou entrar. E por que eu estou mostrando o Matos Filho, o Tosini, o Demarest? Porque esses caras têm bancas de marketing gigantes. A equipe do Matos Filho de marketing é um time de quase 20 pessoas. Eu preciso ter 20 pessoas? Não preciso ter 20 pessoas no meu time de marketing. Basta. Deixa eu observar o que eles estão fazendo. Para, de repente, ver o que é bom, o que se aplica e adaptar para o meu perfil de advocacia. Então, aqui, tecnologia, inovação e negócios digitais, né? Percebam que todos eles têm essa questão das áreas, né? Aí aqui eles abrem o que eles fazem, e-commerce, fintechs, smart contracts, redes sociais. Percebe aqui? Então, esse tipo de atuação, não sei se esse tipo de atuação é feito onde no site. O site é a ferramenta deles de divulgação de conteúdo. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que reflexão? O poder do conteúdo, o poder do marketing de conteúdo. E aí, onde que a gente entra nisso? Na copy. Então, o que é a copy? Todos esses textos que eu mostrei para vocês foram escritos de forma estratégica para mostrar alguma coisa, para mostrar a atuação, o mercado, enfim. Aí você fala assim, Thalita, mas é muita coisa para eu pensar sozinho. Eu também acho que é. E é por isso que a gente está aqui dando curso, trabalhando junto, trabalhando em conjunto, para abrir para vocês esses horizontes e, eventualmente, mostrar, olha, você vai precisar ranquear no Google, mas também você precisa mostrar para essas pessoas algo mais. O Matos Filho tem pouco mais de 30 anos, se eu não me engano. E tem bancas aí de 30, de 40 anos que pararam no tempo. Outras menores, bancas menores, estão voando baixo. Por quê? Marketing. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito interessante. E me falem aí se vocês conhecem a biblioteca de anúncios do Facebook. Vocês já visitaram? Eu já visitei uma vez. Não, nunca acessei não, doutora. Eu vou mandar o site depois, é só digitar no Google. Biblioteca de anúncios do Facebook. Aqui você vai procurar. Vamos procurar anúncio de advocacia aqui. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. A gente chega já na parte final da aula. Aqui, né? Estão vendo minha tela? Sim.
Então, eu coloquei aqui advocacia, tá? Coloquei no Google biblioteca de... Vou fazer de novo aqui, ó. Comigo com vocês. Então, biblioteca de anúncios Facebook. Aqui entrei. Todos os anúncios e coloquei aqui advocacia. Nessa advocacia, puxei várias coisas aqui, tá? E puxei de propósito para a gente começar a ver. Olha só. Aqui. GH Advocacia Gonzalez e Ortega, ó. Aqui eles falaram o quê? Entramos com alvará e inventário para transferência de veículo e saque em conta bancária. Então, qual é o público-alvo desse anúncio? É quem teve um ente querido que faleceu, né? Então, ele quer aqui atingir quem? Quem trabalha com inventários. E que Pode só falar. deixou, nesse caso aí, aí só deixou conta corrente e carro, mas nem outro bem. Exato. Exato. Talvez de propósito, talvez porque identificou uma dor maior, que sejam essas duas, pode ser, né? Aqui, Barreto Dolabella Advogados, LGPD. O que ele quer vender aqui? LGPD para empresas. Ó. E aí ele divulgou um e-book, né? Um artigo, aliás. Então, isso aqui, quem ele busca? Direito empresarial. Aqui é o mesmo, perceba, ó, é o mesmo escritório rodando anúncios diferentes. Ó, aqui é um vídeo. Aqui é um texto. Aí aqui, ó, o mesmo dado Barreto Dolabella já está falando sobre direito trabalhista, aquela revisão, né, de 99 a 2013. Então, percebam que estrategicamente esses anúncios estão aqui. Aquele primeiro parece meio arriscado pela questão Sim. da... Como é que fala? Da ética, né? Sim. É, arriscado sim. Olha só, esse anúncio aqui da Mariana Gonçalves, ela tem esse treinamento, posso comprar, onde ela quer trabalhar a análise de risco das negociações imobiliárias, tá? Então, aqui, eu peguei esse anúncio para mostrar para vocês. Deixa eu mudar de tela aqui. Ó. Por onde começar? Você que já estudou um pouquinho sobre... Vocês conseguem ouvir o áudio? Sim. Sim. marketing de conteúdo, marketing jurídico, já deve ter ouvido muita gente falar sobre persona, sobre público-alvo, as diferenças entre persona e público-alvo. E sim, isso é extremamente importante. Mas para responder a pergunta de hoje, eu quero um pouquinho antes disso. Eu gostaria que você parasse para pensar com que área do direito você quer trabalhar, quer estar trabalhando daqui a 5, 10 anos. Bom, hoje, Mariana, eu trabalho com direito previdenciário, mas não é a área exatamente que eu quero. Eu queria trabalhar com direito médico. Daqui a 10 anos eu quero ser um advogado super reconhecido nessa área. Então, a minha sugestão é que você comece
verdadeiramente estudando muito e conhecendo muito dessa área, no caso do exemplo aqui, o direito médico, e comece a escrever sobre esse assunto. Não escreva, não se prenda a... Você vê como a narrativa dela é bem construída? Como... E aí, quando você chega em casa... Tá me ouvindo? Sim. A narrativa dela é muito bem construída. Você vê que o anúncio que ela faz é muito... Como eu posso dizer? Ele é... Não, as palavras não são colocadas de forma... É intencional, vamos falar assim, né? Tem uma intenção por trás. E aí, quando você analisa a página dela, isso aqui é a página dela no Facebook, ela é um escritório de advocacia, tem poucos seguidores, né? 7 mil e poucos seguidores. Ela no Instagram, ela bomba muito. E aqui a gente tem o blog. Então, o que ela integra aqui? Ela integra o blog dela, ela integra vídeos, ela integra dicas. Porque o público-alvo dela, ela dá prática jurídica para advogados. E aí ela tem era onde eu ia chegar, esse treinamento do como comprar. Esse aqui. Deixa eu ver que tela que vocês estão vendo. Ó. Estão vendo aqui? Ela fez uma página na internet, a gente chama de landing page, onde ela fala da análise de risco de transações imobiliárias. Então, percebam que ela pega vários públicos aqui. Ela é uma advogada que atua com direito imobiliário, mas ela também dá treinamentos para advogados iniciantes. Então, ela, hora ou outra, ela trabalha a rede dela para isso. E aqui, nesse momento, ela está trabalhando essa questão da análise de risco das transações imobiliárias, onde ela vai dar 4 aulas ao vivo no Instagram. Olha só o vídeo que ela fez. Mercado imobiliário desde 2007. Bom que você está aqui. Meu nome é Mariana Gonçalves, eu sou advogada e atuo no mercado imobiliário desde 2007. Meu nome é Marcos Rezende, também sou advogado e atuei como escrevente substituto no cartório de registro de imóveis em Belo Horizonte por 14 anos. Eu e a Mariana juntos somos sócios de um escritório de advocacia que atua exclusivamente com direito imobiliário a nível nacional. E você está a um passo de entrar na nossa jornada Posso Comprar, um evento online e totalmente gratuito, onde nós vamos lhe ensinar uma análise, como analisar os riscos da aquisição e das transações imobiliárias. Eu tenho aqui 3 bons motivos para você finalizar a sua inscrição aqui para a nossa jornada. O primeiro é alavancar a sua carreira, e eu não estou falando de atalho, eu estou falando realmente de receber um impulso para iniciar nesse mercado. O segundo é aprender com quem realmente entende desse assunto e tem experiência. E por fim, o terceiro e ótimo motivo é agregar valor para a sua advocacia. Afinal de contas, é uma área extremamente lucrativa num mercado de grande expansão no país. Deixa teu e-mail aqui embaixo para receber todas as informações sobre essa jornada. O que vocês acharam? Bem construído ou não? O anúncio. Interessante. Percebam o seguinte, aqui ela reforça a autoridade dela na área imobiliária, porque ela está ensinando pessoas a analisar o risco. Ela cita que ela é sócia de um escritório e que ela tem atuação nacional. Ou seja, se um possível cliente dela abrir essa página
e quiser saber mais sobre essa questão do direito imobiliário, vai procurá-lo. E ela deu ali 3 motivos, quer dizer, o gatilho da escassez, né? Do benefício, da recompensa. Por que comprar? 3 motivos do porquê você tem que fazer o treinamento e aí comprar o curso que ela vai dar. Então, esse é o poder do marketing de conteúdo, de uma copy bem estruturada, né? De utilizar as palavras-chave corretamente para que as pessoas se interessem pelo conteúdo, se interessem para ouvir ou ler o que você tem a dizer. Então, na aula de hoje, gente, o objetivo era esse, era mostrar para vocês a função do conteúdo, era mostrar para vocês formas de utilização, mostrar para vocês na prática como é feito no mercado hoje. E, através disso, mostrar para vocês que já tem gente fazendo e que tem gente que está ganhando dinheiro com isso. Então, vocês, advogados, e percebam que é minoria, né? Pouca gente está lá no Facebook falando de direito XYZ. Pouca gente está no site mostrando os mercados que a pessoa atua, os tipos de empresa que eles estão capacitados a atender. Então, pensem nisso para construir textos persuasivos, para construir textos utilizando esses gatilhos mentais. E é isso. Assim, eu acho que a grande riqueza das aulas que a gente tem tido, é mostrar para vocês na prática que o que eu estou falando aqui não é algo impraticável. A gente já vê que tem gente fazendo. E se eu falar para vocês que a equipe da Mariana, o escritório dela, tem 7 pessoas. É ela, o marido, uma estagiária, uma advogada e eu acho que tem mais 2 associadas, que são de outro estado. É um escritório pequeno, mas com alcance nacional. Como? Através da internet. Então, esse é o poder do conteúdo. Dá trabalho para fazer? Dá. Tem que pensar? Tem. Mas é para isso que a gente está aqui. Quando a gente fala de construir junto com vocês uma jornada, né? Quando o Stephenson me procura e falou, vamos fazer um curso assim, 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 tudo. Olha, vamos. E a proposta dele junto com a minha foi muito... Casou bem as ideias, porque ele falou, vamos caminhar junto com essa galera. Vamos construir junto com eles. Porque, você vê, a gente começou, nós tivemos pelo menos quase 40 inscrições, né, doutor Stephenson? E olha quantas pessoas estão chegando no final do curso. Pois é. Assim, nesse ponto, eu percebo que algumas pessoas acabam entrando na zona de conforto porque a aula é gravada, mas a verdade é que se o cara não assistir no momento que está rodando, ele acaba não assistindo depois. Exato. E aí eu pergunto, né, se a pessoa não assiste a aula na prática ali, na hora, quer dizer, vocês, né, foram lá, implementaram, foram lá no Google ADS, executaram, fizeram os testes de vocês. Imagino que agora, com a aula de hoje, vão pensar melhor no tipo de conteúdo que vão postar e tal. Se vale a pena construir um site ou não, eu digo que vale, porque o poder que um site tem hoje, você está na sua plataforma, você não está na plataforma do Google, ou do Instagram, ou do Facebook, né? Então, utilizem esse poder a favor de vocês. Utilizem esse poder dessa vitrine infinita que é a internet e cresçam na área que vocês estão, sabe? Eu acho que a gente está mostrando aqui para vocês inúmeros caminhos para crescer, para deixar a sua advocacia exponencial. E aí é que tá, né? Você pode vir assistir uma aula e não fazer nada,
ouvir, fazer inscrição e não vir assistir, ouvir, assistir e pôr em prática. E aí depois eu quero que vocês me contem os resultados, tá? Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Eu queria perguntar para o Ivan e para o Cláudio. O Cláudio já falou que tem site, o Ivan também tem? Não, ainda não, doutor. Estou em fase de criação ainda. Criação não, estou analisando melhor para poder criar uma coisa mais assertiva, né? Mas de ter, sim. Então, mas cuidado aí, hoje está muito fácil, viu, de fazer. Tem um site aí que chama Orkana, de freelance. Você paga ali uns valores pontuais, né? De pessoas que podem fazer coisas muito práticas e rápidas para você. Às vezes vai procurar alguém para fazer, aí vem valores aí que hoje já não estão sendo praticados. E outra coisa hoje, certas edições do meu site eu que faço, viu, Thalita? Eu já nem procuro outras pessoas para fazer para mim ali pelo WordPress, né? Sim. Eu logo na conta de admin, mudo um texto, mudo uma imagem, crio uma página e não fico dependendo de ninguém para fazer, viu? Não, fantástico. Acho que é isso, assim, essa vontade de fazer e de fazer de fato. E aí é na prática que a gente aprende. Eu aprendi WordPress na raça também, pondo a mão na massa, errando pra caramba. Depois acertei bastante. Então, acho que isso é muito válido. Próxima aula será no dia 11 de setembro, tá? Onde a gente vai falar sobre os pilares do marketing jurídico estratégico e, junto com ele, a gente vai falar sobre empreendedorismo. Então, eu vou abrir alguns números para vocês sobre o mercado, dar algumas ideias. E se vocês puderem me mandar no privado, Dr. Cláudio e Dr. Ivan, quais são as áreas de atuação de vocês na advocacia, porque como a ideia é realmente que tem que fazer sentido, né, para vocês. E aí, sabendo as áreas que vocês atuam, eu posso também trazer exemplos mais práticos do dia a dia de vocês, tá bom? Ok, pode deixar. Sem nenhum problema. Show. E é isso, gente. A aula de hoje era até 11h30, até me estendi um pouquinho, mas foi legal o feedback. O que vocês acharam? Faz sentido? Foi bem interessante. Na verdade, me deu algumas ideias até para começar. Eu tô com elaborar mais ou menos o que eu vou fazer agora. Bacana. Eu gostei bastante, sim. Não é só fazer a parte do estudo, mas também fazer planejamento, né, ter organização e colocar em prática, né? E isso é muito válido. Tem mais que agradecer ao Asa, doutor Stephenson também, pela grande oportunidade do curso. Pena quem está perdendo, né? Porque está aqui ao vivo, né, isso é muito bom. E, sim, vou me aplicar melhor nessa situação. Sim, doutor, eu vou trazer para a senhora, pode deixar. Tá ótimo. É isso, gente. Thalita, eu vou Obrigada. encerrar aqui a gravação, tá? Perfeito. Bem, então, tenham um bom dia a todos.